Olá, terça-feira foi de protestos dos estudantes e anúncio da quitação do salário dos servidores do Estado. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. O motociclista ficou ferido em uma colisão com um automóvel por volta das 6 da tarde desta segunda-feira, na IRS 130. De acordo com o pelotão rodoviário de Cruzeiro do Sul, o acidente aconteceu no quilômetro 69 da rodovia, no entroncamento com a RSC 453. O acidente envolveu um Corolla de imigrante e uma moto Honda. Com lesões, a princípio leves, o condutor da moto de 24 anos foi levado para atendimento no Hospital Bruno Bor. O trânsito ficou lento por alguns minutos até a remoção dos veículos da via. E um jovem de 18 anos sofreu escoriações ao cair de moto na Avenida Avelino Tallini por volta das 8h10 da noite desta segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Lajeado, o motociclista conduzia uma Honda CG quando perdeu o equilíbrio ao passar por um quebra-molas não sinalizado na via. A vítima foi socorrida pelos bombeiros e SAMU e encaminhada para atendimento na unidade de pronto atendimento no bairro Moinhos d'Água. Vale lembrar que na Avenida Avelino Tallini agora existem 2 pontos de quebra-mola, com quebra-molas, diga-se de passagem, bem grandes, para evitar que transitem em alta velocidade. E a insatisfação com o parcelamento dos salários dos servidores públicos do Estado, entre eles os professores, motivou um protesto organizado por grêmios estudantis de 5 escolas estaduais de Lajeado. No Dia do Estudante, celebrado nesta terça-feira, eles não tinham o que comemorar e, ao invés da sala de aula, foram às ruas a fim de cumprir uma tarefa que consideram ser deles também. Profissionais da Polícia Civil, de estabelecimentos de saúde e representantes do Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul, CEPERS, e de conselhos de pais e mestres também se juntaram ao grupo como forma de apoio. Ao todo, conforme os organizadores, cerca de 400 pessoas estiveram mobilizadas no ato que ocorreu na manhã desta terça-feira no centro de Lajeado, portando cartazes e faixas com mensagens de indignação, apitos e gritos de guerra, como o povo na rua Sartori, a culpa é tua. Eles caminharam pelas vias centrais de Lajeado e compartilharam as suas indignações com o governo do estado. E o governador Sartori, pouco depois disso, acabou anunciando a quitação integral da folha salarial de julho do funcionalismo. Veja com Andréa Martins. O governo do estado confirmou nesta terça-feira o pagamento integral do salário dos servidores públicos do Rio Grande do Sul no mês de julho. O anúncio foi feito pelo governador José Ivo Sartori em entrevista coletiva no Palácio Piratini. Diante dessas duas informações, tanto a do ICMS como do não bloqueio das contas por parte do governo federal em relação ao pagamento da dívida, nós optamos para que os salários do mês de julho fossem quitados ou pagos integralmente para todos os servidores, a começar ainda na noite de ontem. Isso implica, evidentemente, numa ação que permite adiar ainda mais a parcela da dívida com a União, que ela deveria ter sido paga ainda no dia 30. Não é? Então, nós todos aqui do governo sabemos o risco e as consequências dessa decisão, nesse atraso dos repasses obrigatórios que poderão, evidentemente, existir se o governo assim fizer em relação aos repasses de recursos para a saúde, para a educação e também para os recursos do Fundo de Participação dos Estados. Mas nós temos também
quer dizer que é mais um esforço que nós estamos fazendo no sentido de colocar em dia o pagamento dos servidores, que tinha sido projetado para que se fizesse agora no dia 13 uma parcela de R$1.000 e posteriormente o restante no dia 25 deste mês. O secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, detalhou os recursos disponíveis pelo Executivo para o pagamento dos salários. Adentraram por volta de R$100 milhões por conta do Fundo de Participação dos Estados, que é uma transferência constitucional. Entrou também o IPI exportação, totalizando aí por volta de R$100 milhões. Adentrou também por volta de R$250 milhões, na verdade R$252 milhões, por conta do pagamento do ICMS atinente à energia elétrica, combustível e comunicações. Adentrou também por volta de R$180 milhões de ICMS originários da substituição, uma modalidade de cobrança tributária, da substituição tributária. Isto eleva aí para aproximadamente 530 milhões, num cálculo rápido, né? Como nós tínhamos aí 360 e tantos milhões, se não me falha a memória, para pagar toda a folha, não dá para desconhecer que nós temos ainda diárias, não dá para desconhecer que nós temos aí estagiários, nós temos vale-refeição, nós temos um sem número de outras despesas que estão e vão impactar nesse volume, portanto diminuí-lo. E em se tratando em última análise da questão da dívida para com a União, nós provavelmente não vamos fazer agora de pronto, vamos ficar na contingência de uma decisão federal em relação a bloquear ou não bloquear recursos para satisfazer a cláusula contratual de pagar a cada 30 dias. E depois, havendo recursos, se houver, haveremos de decidir política e administrativamente de fazê-lo, se for o caso, para contemplar o pagamento de quase 280 milhões da dívida pública para com a União, que não é a totalidade das nossas dívidas, e que no total, só com a União, dá quase 50 bilhões de reais. A partir deste sábado até o dia 31 de agosto, acontece em todo o país a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A Secretaria da Saúde de Estrela está engajada na campanha e, neste período, vai realizar também a multivacinação, com o objetivo de resgatar crianças menores de 5 anos que estejam com a carteira de vacinação em atraso. Neste sábado ocorre o dia D, com imunização em Estrela no posto central, das 8 da manhã até às 5 da tarde. No local, haverá brincadeiras e pinturas, tudo para deixar as crianças mais confortáveis. A campanha contra a poliomielite tem como público-alvo crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. A meta do município de Estrela é vacinar 1.665 crianças. As duas campanhas vão ocorrer somente no posto de saúde central, localizado na Rua Coronel Brito, 1058, no bairro Oriental. A unidade fica aberta diariamente até às 8 horas da noite. É importante que os pais levem a caderneta de vacinação dos seus filhos. E o encontro, nesta quarta-feira, às 2 da tarde, na Câmara de Vereadores, vai tratar sobre a realização da primeira capacitação de boas práticas para serviços de alimentação, direcionada às comunidades do interior de Estrela. Na ocasião, representantes dos órgãos responsáveis pela capacitação, a Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária e Emater, vão falar sobre a importância da participação e os temas que serão abordados durante a capacitação. Conforme a fiscal sanitária da Prefeitura, Fernanda de Lima Santana, a capacitação vai ocorrer em 4 datas a partir do mês que vem. No dia 17 de setembro será em Costão e no dia 24 no distrito de Delfina. Em 1º de outubro será programado o encontro no distrito de Glória e no dia 8 de outubro em Novo Paraíso. O objetivo da iniciativa, direcionado especialmente às pessoas envolvidas na preparação da alimentação em festas e eventos promovidos pelas comunidades, é garantir alimentos seguros,
protegendo a saúde dos consumidores e evitando a ocorrência de doenças provocadas por alimentos contaminados. Conforme Fernanda, durante os encontros, os participantes receberão orientações sobre o preparo de alimentos, as condições de higiene, a estrutura necessária nos locais de preparação, entre outros. Depois, também serão feitas visitas às cozinhas das comunidades do interior para verificar a estrutura disponível e se há necessidade de melhorias ou adequações. Acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Luciano. Hoje eu vou pedir licença para falar para vocês, meus amigos, alguma coisa sobre o Dia do Advogado, minha profissão de escolha e de já relativamente longo tempo de exercício, sempre com muito respeito, dedicação e, sobretudo, muito orgulho. Eu quero dedicar meu comentário a todos os colegas e futuros colegas, porque hoje, dia 11 de agosto, é comemorado no Brasil o Dia do Advogado. É comemorado nessa data porque em 11 de agosto de 1827 foram instaladas as duas primeiras faculdades de Direito no Brasil, uma em Olinda e a outra em São Paulo. Profissão nobre que tem a particularidade de lidar com todas as outras, por vezes tendo que, para isso, usar um pouco de cada uma delas, não menos nobres, por mais humildes que sejam. A vida em sociedade nos leva a construir cada vez mais regras, e uma das missões do advogado é lutar para que elas sejam firmes, respeitadas e cumpridas por quem de direito. Por outro viés, temos que reconhecer que ela é uma profissão como todas as outras, estando por isso sujeita a ter entre seus integrantes bons e maus profissionais, profissionais éticos e alguns nem tanto. A Constituição Federal, que é a nossa lei maior, da qual emanam todas as outras, diz que, abre aspas, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, fecha aspas. E esta indispensabilidade e inviolabilidade não são garantias somente em favor do advogado, mas sim e principalmente em respeito e garantia aos direitos do cliente, do cidadão. O termo advogado se origina do latim da expressão advocato e significa mais ou menos aquele que foi chamado. Então, o advogado é o que é chamado para falar por outro, para defender outro, que não tem e nem se poderia exigir que tivesse conhecimento dos meandros da lei, do intrincado das leis. Portanto, pode-se dizer que o advogado é, no seu ofício, um guardião da cidadania, ou seja, dos direitos do cidadão, o que não lhe retira a obrigação de observar e fazer com que se observe os deveres do cidadão. Atualmente parece que esse termo cidadania vem sendo distorcido e usado mais como apelo eleitoral, distante do nobre sentido da palavra, que para mim ainda consiste naquela velha expressão que antigamente se ensinava nas aulas de moral e cívica, segundo a qual o direito de cada um vai até onde começa o direito do outro. Ensinar a cidadania como sendo só direito pode causar muitos problemas, muita expectativa, que sem a devida condução fatalmente gerará muita frustração. E cada vez menos respeito ao próximo, às leis e, de forma bastante preocupante, às próprias instituições democráticas. Já em português simples, a palavra advogar significa defender, que é a essência da nossa profissão. Mas eu acho que em uma democracia devemos todos, profissionais do direito ou não, sermos verdadeiros advogados. Ou seja, devemos advogar, defender, garantir que a democracia seja mantida a qualquer custo. Porque a tirania não respeita ninguém, nem advogados, nem governados e muito menos a própria democracia. Abro um parênteses aqui para dizer que recentemente presenciamos um episódio na Operação Lava Jato que me deixou profundamente preocupado, envolvendo uma colega advogada que defendia os direitos estabelecidos em lei para aqueles que resolvem confessar seus crimes e colaborar com a revelação da verdade, denunciando seus cúmplices, a chamada Lei da Delação Premiada. Pois essa colega que revelou em entrevista veiculada em rede nacional que estava se sentindo ameaçada, inclusive de morte, por estar legitimamente exercendo a sua profissão, resolveu simplesmente parar de advogar. E fez isso, talvez entre outros motivos, por entender que o sistema não estava conseguindo lhe dar garantias de pleno exercício da sua profissão. Daí se pode concluir que a verdade não interessa para os maus. E que situações de tal natureza e tamanha gravidade nos fazem pensar que nossas instituições podem estar em risco, em sério risco. Coisas assim nos fazem lembrar a famosa frase de Rui Barbosa, por sinal patrono da advocacia,
infelizmente cada vez mais atual, que diz: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Sejamos, pois, colegas, amigos, profissionais ou não, todos juntos advogados nesta hercúlea e nobre missão de defender a justiça, as leis, a real cidadania, de fazer com que os bons sejam mais heróis do que os maus, aqueles que são condenados e ainda festejam, fazendo pouco caso da justiça e nenhum caso da lei. A minha esperança é que um dia, ainda que eu não esteja mais aqui, esse país possa se orgulhar de dizer que a frase do finado mestre Rui não tem mais lugar entre nós. Até a próxima. Obrigado, Dr. Giovanni. Aliás, aproveitamos a deixa do Dr. Giovanni e parabenizamos a todos os advogados pelo seu dia, assim como os estudantes. Que todos conquistem os seus objetivos e tenham dias melhores. Plantar é uma terapia que tem mostrado avanço quanto ao equilíbrio emocional das pessoas, a percepção de mudanças significativas aos cuidados que se deve ter com a vida, integração social, respeito ao meio ambiente, alimentação saudável e saúde. Com o intuito de proporcionar esses benefícios às pessoas atendidas no Centro de Referência de Assistência Social, nesta quarta realiza-se mais uma edição do Horta Suspensa. O projeto prevê a montagem de uma horta com a orientação da engenheira agrônoma Annelise Bon, que atua na prefeitura aqui de Lajeado. O plantio inicia às 2 da tarde no Centro de Referência, lá na Júlio Maia 496, no centro de Lajeado. Adolescentes e idosos com idades de 12 até 90 anos, totalizando 125 pessoas atendidas no Centro de Referência de Assistência Social, estão convidados a participar da segunda edição do projeto Horta Suspensa, um projeto que envolve os integrantes do serviço com uma atividade que, além de estimular os cuidados com o meio ambiente, potencializa a integração social e beneficia as famílias com conhecimento sobre como criar e manter uma horta em casa. O grupo vai plantar mudas de chás, hortaliças e legumes sem agrotóxicos. E para o senador Paulo Paim, a medida provisória que permite a redução da carga horária e salário dos trabalhadores pode manter o emprego, mas não pode ser permanente. Veja a palavra do senador. Eu diria dos mais polêmicos que eu tratei até hoje nessa comissão. Percebi que ninguém é contra a ideia na sua concepção, né? Porque para evitar a demissão de centenas ou milhares de trabalhadores, os sindicatos poderão negociar com a empresa, baseado nessa medida provisória, que deve se transformar em lei, que a redução de jornada e de salário só pode ser no máximo 30%, sendo que 15% vai ser do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E o trabalhador teria uma redução com isso somente de 15% do seu salário. Isto, em tese, é melhor que ele ficar desempregado e receber, inclusive, uma parcela menor do que ele estaria recebendo na empresa do seguro-desemprego. O estar garantido nisso tudo é a estabilidade. Alguns levantaram que seria melhor aumentar o prazo da estabilidade e não somente 1/3. Eu mesmo fiz uma emenda dizendo que se o FAT paga 15%, o empregador poderia pagar os outros 15%. Mas percebo que há um entendimento entre todas as centrais e confederações para caminhar na linha de que essa MP seja aprovada de forma, aí sim, emergencial para combater a crise. Porque só quem foi e quem é, e eu fui, trabalhador sabe como dói a demissão. Eu fui demitido e sei o que é você ficar daí de porta em porta buscando uma oportunidade. Se num período de 2, 3, 4 meses houver uma pequena redução e que haja compensação de não haver demissão de ninguém naquele setor, e, pelo outro lado, uma reposição, que seria quase com seguro-desemprego, embora empregado, daquelas horas que você deixou de trabalhar, em parte, não total, porque o seguro-desemprego não te assegura também o salário integral, né? Ele tem um limite, ele te paga somente uma parcela. Então é uma forma de o trabalhador perder menos no momento de crise como nós estamos passando. E o acordo tem que ser coletivo, com a participação
do sindicato e dos próprios trabalhadores. Acho que caminharemos com alguns ajustes para o entendimento em cima dessa MP. Ficou claro, então, de que ninguém é contra a ideia, mas é preciso cuidado. Cuidado para não se tornar uma norma permanente, só ser usado em caso de urgência e de emergência, e com isso, claro, nós estamos preservando os empregos. Preciso mais debate, então, senador. Com certeza, o debate sempre é bom. Veja, a terceirização, eu já fui a 14 estados, por isso estou meio rouco, e vou aos outros, eu vou terminar lá em fevereiro. Com isso, eu passarei todos os estados do país discutindo a terceirização, que é uma forma também de nós discutirmos a alta rotatividade, que essa MP também quer combater, porque é principalmente na terceirização que há a maior rotatividade. A rotatividade chega a ser 80% cada 2 anos. E no Brasil, hoje, pelos dados colocados, se aproxima de 50% a rotatividade do trabalhador em 2 anos. Você pretende fazer outros debates sobre essa MP? Faremos tantos debates quanto for necessário, porque a comissão está recentemente instalada. E, naturalmente, lá na comissão o debate vai ser retomado para buscar um ajuste que não traga prejuízo para o trabalhador. Via muito utilizada pelos motoristas, a rua Fábio Brito de Azambuja, no bairro São Cristóvão, aqui em Lajeado, teve uma faixa elevada instalada nesta segunda-feira. O serviço foi executado pela equipe do asfalto da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, nas proximidades do cruzamento com a rua Coelho Neto. No local, alguns anos atrás, havia uma lombada eletrônica e, com vistas a oferecer mais segurança aos pedestres e evitar que os carros trafeguem acima do limite de velocidade, que é 40 km por hora, o equipamento foi instalado. A sinalização com placas já foi executada. A pintura da faixa de segurança, por sua vez, está agendada para ser feita ainda nesta terça-feira. Além da faixa elevada, a equipe da Secretaria também tapou buracos nas vias Carlos de Andrade, no bairro Centenário, e na Washington Luiz, no bairro São Cristóvão. E a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Estrela faz um alerta importante à população para que não faça doações de qualquer valor a pessoas que estão solicitando colaboração em nome da empresa que realiza a coleta de lixo na cidade. Conforme o Meio Ambiente, foram relatados casos nesse sentido, mas essas pessoas não representam a empresa ou a usina de lixo e não possuem qualquer autorização para pedir doações aos moradores ou empresas. Recomenda que entre em contato com as autoridades policiais se forem procurados. O senador Ricardo Ferraço explica o projeto que prevê o direito de impugnar bem penhorado. Veja em entrevista na TV Senado. Olha, há uma larga jurisprudência por parte do Superior Tribunal de Justiça abrindo essa condição e reconhecendo o direito de qualquer cidadão impugnar alguma avaliação feita de forma inadequada. Independente dessa jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, alguns tribunais regionais federais não estão acatando esse tipo de jurisprudência. Então, a nossa proposta, ela visa dar um esclarecimento e criar uma condição para que, com a alteração da lei, esse diploma legal, em se transformando em lei, possa ser reconhecido e as pessoas, nos casos que a lei especifica, possa questionar eventuais avaliações que são feitas em função de distorções. Com relação ao outro projeto, o senhor ficou para a semana que vem dos paraísos fiscais, que já tem um parecer favorável. Por que é importante a gente ter uma avaliação talvez mais precisa ou correta do que é um paraíso fiscal? Porque o Brasil está atribuindo país com tributação favorecida, que é paraíso fiscal, os países que têm tributação de imposto de renda corporativo abaixo de 20%. Recentemente houve uma portaria do próprio governo federal, do Ministério da Fazenda, baixando isso de 20 para 17, reconhecendo, inclusive, que não apenas essa questão deve ser considerada, mas é preciso que a gente faça aquilo que faz
países, por exemplo, da OCDE, os Estados Unidos da América, que consideram outras questões, protocolos de contabilidade, regras de transparência, porque quando você simplesmente considera país com tributação favorecida, paraíso fiscal, em razão dele ter, como eu disse aqui, o imposto de renda abaixo de 17%, significa dizer que você está impedindo que investimentos possam acontecer em nosso país, à medida que essa tributação tem representado um forte fator de restrição, no momento, inclusive, que o nosso país precisa criar regras de atratividade para investimentos que possam gerar dinamismo econômico, que possam gerar oportunidades aqui no Brasil. Essa é uma das alternativas que nós precisamos considerar, ou seja, um ambiente favorável para a atração de investimentos de outros países, para que nós possamos enfrentar essa grave e complexa crise que nós estamos vivendo em nosso país. O prefeito de Estrela, Carlos Rafael Malman, em Porto Alegre, assinou o contrato de financiamento com o Badesul para o asfaltamento de 4 quilômetros da estrada municipal Fridolino Wiltolter. Isso fica em Linha Geraldo. Malman foi acompanhado pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Marco Verman. E de acordo com o prefeito, do custo total da obra, orçado em R$ 3.100.000, 2 milhões serão financiados pelo Badesul e 1,1 milhão será investido com recursos próprios do município. O próximo passo, de acordo com o prefeito, é o encaminhamento do processo licitatório para a execução da pavimentação. A expectativa, segundo ele, é de que antes do final do ano os trabalhos possam ser iniciados. Malman destaca que essa é a mais nova meta do governo municipal, que está sendo concretizada e que vem contribuir para o fortalecimento do meio rural. Ressalta a importância do asfaltamento, que vai melhorar as condições para o escoamento da produção de leite, suínos e frangos e para agroindústrias localizadas naquela área. E o banco de sangue, ou todos os bancos de sangue, necessitam de doações. Veja com Thaisa Borges. Doação de sangue. Esse gesto simples, mas que pode mudar a vida de milhares de pessoas. E aqui no Hemocentro nós encontramos o Anselmo, ele que é um doador assíduo. Desde 2001 ele já fez 25 doações, é isso mesmo, Anselmo? É isso mesmo, verdade, 25 doações, desde 2001. Como que você resolveu se tornar um doador? Eu segui o exemplo do meu falecido pai, né, que doava sangue em seguida também, a gente tem que herdar coisas boas, né? Ao chegar no Hemocentro é feito um cadastro do doador. Como Anselmo já doou outras vezes, ele apresentou os documentos pessoais e em seguida passou pela triagem. O vigilante ainda manda um recado para aquelas pessoas que não doaram porque sentem medo. Que não tenham medo, que isso aí é uma coisa boa, ajuda a salvar vidas, né? Os estoques de sangue no estado estão baixos, por isso a importância de cada doação. Uma simples doação ela pode salvar até 4 vidas, né? Então é muito importante. O sangue não é fabricado artificialmente ainda, né? Então a doação é fundamental para manter a vida das pessoas. E o avô da Juliana, ele está no hospital e precisa de sangue. Por isso, Juliana, você resolveu fazer uma mobilização no teu círculo de amizades e está trazendo o pessoal para dar essa força, essa ajuda para o teu avô? Sim, eu sei o quanto é importante a doação de sangue, sei o quanto é escassa a reserva de sangue no Hemocentro e a liberação para os hospitais, então eu acho que é muito importante a gente fazer essa mobilização não só quando a gente precisa, quando tem um parente, um familiar, um amigo que está precisando de sangue, mas também sempre. Andressa vai doar pela primeira vez e sabe a importância do gesto e fica feliz principalmente em poder ajudar o avô da amiga. Por ajudar uma grande amiga minha, né? E segundo, porque eu acho que eu nunca tive essa oportunidade de fazer essa. Eu acho que, infelizmente, por um momento triste, né? De ter que fazer por uma pessoa, mas de se tornar, né, uma doadora e continuar fazendo isso sempre, né? Aqui na região, as doações devem ser feitas no Hemovale, que funciona no Hospital Bruno Borne, em Lajeado. O funcionamento é das 7h30 da manhã às 2 da tarde, sem fechar ao meio-dia.
E nesta segunda-feira, a Comissão de Acompanhamento do Contrato do Hospital Bruno Born com o Sistema Único de Saúde esteve reunida na Secretaria da Saúde aqui em Lajeado para avaliação da prestação de serviços do segundo trimestre de 2015. O relatório foi aprovado, mas chamou a atenção que o hospital não alcançou 90% das metas contratadas. O motivo principal é o grande número de faltas de pacientes agendados. O hospital alcançou 87,4% da meta física e 89,9% da meta financeira, totalizando no trimestre uma produção de 80.511 procedimentos realizados, considerando a média e a alta complexidade hospitalar, sendo que a meta era de 92.148 procedimentos. O HBB ultrapassou a meta contratada na alta complexidade ambulatorial, que é de 14.565. Foram realizadas 16.913 procedimentos. No entanto, ficou abaixo da meta na alta complexidade hospitalar, da média complexidade hospitalar e média complexidade ambulatorial. O secretário da Saúde, Vladimir Schwingel, destaca que a Secretaria trabalha para identificar os motivos das faltas das pessoas. Segundo o levantamento do HBB, no trimestre, mais de 4.079 procedimentos, consultas ou exames de média ou alta complexidade deixaram de ser realizados pelo não comparecimento dos usuários. Duas áreas em que as faltas são críticas é a especialidade de cardiologia, em que 21,5% falta, e também neurologia, em que foi percebida no trimestre 15,9% de faltantes. E a presidente Dilma Rousseff esteve no Maranhão para a inauguração das unidades do programa Minha Casa Minha Vida e deu a garantia da continuidade dos programas sociais. Veja na matéria da NBR. Não abandonaremos os programas sociais. Não abandonaremos o Minha Casa Minha Vida. Não abandonaremos o Mais Médicos. O Mais Médicos que aqui trouxe grandes contribuições, porque em muitos municípios do Maranhão não tinha nem um médico. Nós não vamos deixar de garantir que haja acesso das pessoas mais pobres ao ProUni, ao FIES. Nós não vamos recuar do Bolsa Família. Enfim, nós vamos manter os programas sociais. Mas nós também precisamos de entender que é necessário um grande esforço do governo. Eu vou dizer para vocês, eu trabalho dia e noite incansavelmente para que essa travessia seja breve, a mais breve possível. A nova unidade do posto de saúde do bairro Jardim do Cedro será inaugurada nesta quinta-feira, às 6h. O prédio se enquadra no programa Requalifica SUS, Comunidade Porte 2 do governo federal. Na obra foram investidos mais de R$512 mil entre a construção e reforma da parte antiga, totalmente reestruturada. A construção está pronta e já foi entregue à Secretaria da Saúde pela empresa responsável pela obra. Nas próximas semanas, a estrutura será organizada para o reinício das operações. Conforme a Secretaria, ainda falta a instalação de móveis, equipamentos de informática, limpeza e demais ajustes para assim poder atender aos usuários do posto. Atualmente, a unidade possui uma equipe de saúde da família e é responsável pela população de um dos bairros que mais cresce no município. Nos últimos meses, para a reforma e readequação do prédio antigo, o atendimento prestado para a equipe foi transferido para a unidade central da promoção da saúde, na Rua Júlio Maia. No dia 26, não haverá atendimento, pois será o dia da mudança para o antigo endereço no bairro Jardim do Cedro. E a Controladoria Geral da União anuncia novos critérios para fiscalizar municípios que recebem recursos federais. Leandro Alarcon traz as informações.
O programa, que existe desde 2003, sofreu algumas alterações. Agora, ele será realizado por ciclos. A expectativa da Controladoria Geral da União é que pelo menos um ciclo novo comece a cada semestre. Antes, não havia periodicidade nenhuma na escolha dos municípios que receberiam a fiscalização do programa. O primeiro ciclo começa já nesse semestre. Em dezembro, um relatório será encaminhado aos ministérios que transferiram recursos aos 45 municípios que serão avaliados. A principal novidade dessa reformulação do programa está na implementação da chamada matriz de vulnerabilidade, que pontua os municípios que têm mais fragilidade na efetiva aplicação dos recursos públicos. A escolha dos 45 municípios que vão participar desse primeiro ciclo do programa foi feita de acordo com esse critério. Antes, a escolha era feita exclusivamente por sorteio. Foram definidos 12 indicadores que consideram as dimensões de desenvolvimento econômico e social dos municípios, a materialidade, ou seja, quanto de recurso público foi aplicado nos municípios, critérios de transparência, se o município tem a transparência como prática, e critérios de controle, que considera, por exemplo, as denúncias recebidas pela Controladoria, há quanto tempo esse município não é fiscalizado. Cada um desses indicadores recebeu um peso e uma pontuação, e aqueles municípios que tiveram maior pontuação foram selecionados dentro de cada estado para serem fiscalizados dentro do que nós chamamos de setor 1, que inclui as capitais. Os municípios que serão fiscalizados nesse primeiro ciclo receberam de janeiro até agora mais de 9 bilhões de reais do Poder Executivo Federal. O ministro da CGU explicou ainda que o método por sorteio não está excluído, mas considera o critério de vulnerabilidade mais eficiente. O sorteio ele é 100% aleatório e não incluía grandes municípios e as capitais. Agora nós colocamos todos os municípios, sem exceção, numa matriz e identificamos aquelas que poderiam ter um maior potencial de problemas na aplicação dos recursos públicos nas políticas a que eles se referem. Neste sábado e domingo, o psicólogo Vilney Varzim, de Pelotas, fará palestra na Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, aqui em Lajeado. O tema a ser abordado será modernidade, consumismo e espiritualidade. Sábado, o evento será realizado às 7h30 da noite, domingo às 9 da manhã e às 7 da noite na Igreja Evangélica de Lajeado. O evento é gratuito e aberto para a comunidade do município e também da região. Varzim conta que a atualidade vive uma revolução histórica no mundo das relações e das tecnologias, que surgem em uma velocidade impressionante e desafiadora. Nas 3 palestras serão abordados os assuntos como as revoluções do século XXI, o impacto delas sobre as pessoas, famílias e instituições, as vantagens e perigos dessas mudanças, formas de agir e reagir diante desta realidade e como a espiritualidade pode participar deste processo. E foram divulgados novos editais de intercâmbio oferecidos aos estudantes da Univates. Além das vagas proporcionadas para diversos cursos e instituições de ensino de todo o mundo, a novidade deste semestre é o edital específico para alunos do projeto I. Serão oferecidas 2 vagas para o Canadá, com bolsa de R$6.000 para cada selecionado. Outra novidade no caso do edital tradicional de intercâmbio são os convênios com as instituições da Finlândia, do Marrocos e de Portugal. As inscrições podem ser feitas no período de 24 de agosto até 5 de setembro. Os editais completos estão disponíveis no site da Univates, univates.br/intercâmbio, também no quadro de avisos. Os detalhes podem ser conferidos com a assessoria para assuntos interinstitucionais e internacionais da Univates pelo telefone 3714-7000. O ramal é 5309. E veja como será a quarta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão do clima para esta quarta-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E nesta quarta segue o tempo seco em todas as regiões, com o aumento da nebulosidade na região centro. Isso quer dizer que nós teremos períodos de sol e mais períodos de nuvens sobre o Vale do Taquari, mas isso não representa chuva. Pelo menos por enquanto, os modelos meteorológicos mostram que o dia será seco, mas com uma ausência maior do sol e maiores períodos de nuvens, aliás.
sem chuva. E também nós teremos bastante incidência do vento norte nesta quarta-feira, o que deixa as temperaturas um pouco mais amenas. É aquele vento quente? É, mas aquele calorão do início da semana não vai se repetir nessa quarta-feira. Vamos ver então como ficam as temperaturas aqui nos nossos municípios. Em Lajeado, a quarta-feira amanhece com sol e nuvens. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima alcança os 28 graus. Na cidade de Imigrante também sol e nuvens já desde as primeiras horas do dia, mínima de 16 e máxima de 26 graus nesta quarta-feira. Este foi o Boletim do Tempo. Nós voltamos na próxima edição do Redação Informativo, sempre, é claro, na sua companhia. Até lá! Obrigado, Rodrigo. O Colégio Madre Bárbara realiza neste ano a 15ª edição da Feira de Profissões. O evento ocorre nesta sexta, às 19h30 no ginásio poliesportivo do Madre Bárbara e busca anualmente mostrar caminhos, esclarecer dúvidas e oferecer informações para alunos do ensino médio que estão indecisos sobre a orientação profissional. A feira faz parte do programa de informação e orientação profissional realizado para os alunos do 3º ano do ensino médio, a fim de oferecer auxílio referente quanto à escolha do curso e o futuro profissional. Esse ano participam da feira 12 universidades com mais de 70 cursos, além de ex-alunos como expositores, profissionais e estudantes dos mais variados segmentos de trabalho. Organizado e pensado pelo Serviço de Orientação Educacional, a feira comprova seu sucesso e seriedade ao completar 15 anos de história. E conforme as orientadoras Odete Spessato e Anice Nunes, ela surgiu com o objetivo de subsidiar os alunos em suas escolhas profissionais e nos últimos anos se comprovou o crescimento qualitativo que compromete o pedagógico da escola. Este foi o Redação Informativo desta terça-feira, 11 de agosto. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na quarta-feira, às 6h30. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.